Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai continuar nossa leitura bíblica. Vamos ler 1 Samuel capítulo 7 e 8. Vamos ler o Salmo 129 e Romanos capítulo 6. Eu abri aqui a planilha numa letra menor aqui, mas é mais para mostrar a nossa caminhada. Veja como desde o primeiro dia do ano aí nós temos caminhado. Olha quantos dias já se passaram. Esse vídeo que eu estou gravando agora vai para o YouTube no dia 1º de junho, quer dizer, a gente já venceu 5 meses do ano, estamos entrando no 6º mês. Então já fizemos uma longa jornada até aqui, ainda temos um bom tanto, não podemos desanimar, né? Então vamos primeiro à nossa oração. Pai de amor, queremos mais uma vez buscar a tua face, buscar a tua presença, buscar, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito sobre o nosso coração e a nossa mente, para nos ajudar a ler, a compreender a tua palavra, o ensino, ó Deus, que tanto precisamos, para que os nossos passos neste mundo, ó Deus, não sejam no escuro, mas que sejam seguros quando pautados na luz da santa palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que têm acompanhado essa leitura. Abençoa cada um deles, suas famílias. Dá-lhes, ó Deus, porção dobrada, Pai, da tua graça, do teu Espírito, para que caminhem em santidade dia a dia, Senhor. Abençoa, Deus, esse projeto, esse trabalho, que os frutos, ó Deus, sejam para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Então, vamos à leitura. 1 Samuel capítulo 7. A gente tem acompanhado aqui aquela história de quando a arca foi tomada, gerou um problema imenso no território dos filisteus, eles devolveram. Onde a arca ficou também produziu problemas, porque eles olharam para dentro da arca, e aí essa arca então agora é encaminhada para Kiriat Jearim, onde fica bastante tempo. Então vamos ver? Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Então, olha só, 20 anos sem eles levarem a arca para o lugar certo, de volta para Siló. Eles se acomodaram, deixaram lá. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Por que toda a casa de Israel dirigiu lamentações ao Senhor? Porque o juízo de Deus continuava sobre Israel. Os filisteus não tinham sido derrotados, eles estavam ainda dominando e causando problemas para Israel, então eles lamentavam diante do Senhor. Então, Samuel, que tinha o papel ali de quase que de um pastor no povo, ele orienta: olha, vocês precisam se voltar ao Senhor, precisam tirar do meio de vocês tudo que desagrada ao Senhor. E eles então tiraram os Baalinhos, os astarotes e serviram só ao Senhor. E aí acontece o que deve acontecer mesmo. Quando o povo de Deus busca somente ao Senhor, o Senhor os abençoa. Então Samuel disse mais: Congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor.
congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Reconheceram o pecado. E Samuel julgou os filhos de Israel. Lembrando que julgar é uma palavra hebraica com várias concepções, né? Concepção de julgar mesmo entre uma parte e outra, tem a concepção de guiar, de orientar, de aconselhar, de liderar, de comandar. Então é uma palavra hebraica que comporta aí uma série de sentidos e aí que depende do contexto para dar clareza em relação a qual sentido. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Veja como essa história mostra algo que se relaciona com todo o contexto da história bíblica, né? Um povo chamado ao arrependimento, chamado à adoração exclusiva a Deus e o oferecimento de um cordeiro novo, puro, sem mancha, sem defeito. E diante ali da intercessão de Samuel, diante do oferecimento dessa oferta, diante de uma contrição sincera do povo, Deus os abençoou. Isso resume ou aponta diretamente para a história de Cristo, quando ele se oferece como oferta pelos nossos pecados, se põe como mediador entre nós e o Pai e exige de nós arrependimento e fé. Então, essa história também aponta para o Evangelho. E eles então, diante de tudo isso, foram salvos dos filisteus. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Então essa palavra Ebenezer tem esse significado: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Então, enquanto Samuel esteve vivo, os filisteus nunca mais deram problema para Israel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas. Israel tirou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Por um lado é bom, por outro nos lembra da incompetência do povo de Israel, por eles não terem cumprido o que deveriam ter feito na ocasião da ocupação da terra, quando deveriam ter limpado toda aquela região por mandado do Senhor. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos os lugares. Então, em todos os lugares por onde ele passava, ele julgava, ele sentava e fazia o que devia fazer. Orientava caso a caso, enfim, dava direcionamento para como as coisas deveriam andar. Porém, voltava a Ramá, que era o local dele, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Capítulo 8. Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel, porque ele não dava conta de julgar todo o povo. Então,
Seus filhos também foram juízes. Lembrando que Samuel faz a transição entre o período dos juízes e o período monárquico. A gente vai ver aqui que isso vai começar aqui nesse capítulo. O primogênito do Samuel se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então, eles foram por pegadas semelhantes às dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que foram, posso estar enganado em relação ao nome agora, mas acho que é isso mesmo. Nos primeiros capítulos de Samuel a gente viu, eles foram julgados e morreram naquela batalha em que a arca foi tomada. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. E eles disseram: Veja, você está velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece com todas as nações. Ora, todas as nações têm rei. Queremos um rei também para nos governar. Por que a gente tem você? Por que a gente tem um profeta para nos governar? Por que a gente tem um homem de Deus para nos governar? Nós queremos um rei, como todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra. Quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Por quê? Estando sob a direção de Samuel, o povo na verdade vivia uma monarquia, vivia uma teocracia. Por quê? O governo de Deus sobre a nação. Foi assim que foi estabelecido desde a lei de Moisés, desde o período de Moisés. Moisés era o profeta, por meio dele vinha a palavra de Deus. Então, no final das contas, quem governava era Deus, por meio de um intermediário, sempre, né? Um profeta, mas que tinha a função ali de julgar. Moisés, por exemplo, também julgava, sentava para julgar caso a caso, aquela coisa toda. Então, esse foi o modelo até então. Né? Não tinham um rei, eles tinham líderes que falavam em nome de Deus para eles. E quando eles pedem um rei, eles estão, na verdade, rejeitando essa teocracia, esse governo de Deus sobre eles. Estão pedindo o governo de um homem. Segundo todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Então você precisa falar para ele, Samuel, o que vai acontecer, quais serão os direitos desse rei. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, dizendo: Samuel está falando agora, explicando para o povo o que Deus mandou ele dizer. Este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corressem na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia.
Olha só, ele está falando, olha, o rei vai ter direito, ele vai pegar os seus filhos para trabalhar, vai empregar as filhas de vocês, e vocês vão ter que pagar tributo para esse rei, imposto. Qual vai ser o imposto? Uma décima parte. Tá suave, né? Para o povo brasileiro, se fosse um décimo da nossa, da nossa arrecadação que fosse paga de imposto, de imposto estava bom. Mas hoje em dia o imposto está para mais de um quinto, né? Aliás, se a gente olhar para a história do Brasil, a gente vai ver que, se eu não estou enganado, claro que eu sou péssimo em história, mas parece que Tiradentes teve um problema, assim, né? Ele foi morto por causa do quinto, né? Então, assim, o imposto de 20% é altíssimo. A gente paga muito mais do que isso no Brasil. Se olhar para todos os impostos embutidos nos produtos, em tudo que a gente paga, é muito dinheiro, muito dinheiro. A gente vive com metade aproximadamente daquilo que, como trabalhador, a gente produz. Então, enfim, os pensamentos começam a até trazer alguma revolta, né? Porque aqui Samuel está falando, olha, vocês vão se lascar, porque o rei de vocês vai tomar 10% de imposto de vocês. Imagina a nossa condição hoje, e a gente, entre aspas, não reclama, né? A gente até reclama aqui e acolá, mas assim, nada que mude, porque a gente já nasceu nessa realidade, a gente já está vivendo tudo isso, né? Mas, bom, vamos voltar à história aqui. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, queremos um rei sobre nós. Então, eles foram decididos. Seremos como todas as outras nações. Esse é o problema. Eles não queriam ser o que Deus queria que eles fossem. Eles queriam ser como as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer nossas guerras. Estavam cansados dos juízes temporários. Eles queriam um rei permanente. Um rei que dominaria todos eles, enfim, seria o dono de tudo, né? Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor, e então o Senhor disse a Samuel: Atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Cada um de vocês volte para a sua cidade. E aí a gente vai ver no capítulo 9 como é que é feita a escolha do primeiro rei de Israel. Agora vamos ao Salmo 129. Perseguido, mas não derrotado, cântico de peregrinação. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. E é mesmo. Toda essa história que a gente está vendo, o povo de Israel foi muito angustiado. No Egito, no deserto, depois na terra, por não terem desocupado tudo, ficaram os povos lá, os filisteus, os midianitas, os amorreus, todos aqueles cananitas lá, dando trabalho para eles. Então, muitas vezes o povo de Israel foi angustiado, desde a sua mocidade. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Imagina, pensa naquele arado, aquele negócio de raspar a terra assim, ó. Ele está falando, ó, passaram isso nas minhas costas e abriram sulcos nas minhas costas. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos, todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, e não encha a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Ele está aqui, esse cântico, né, um cântico de, vamos dizer, de imprecação, né, para que estes que
trouxeram vergonha, trouxeram sofrimento para o povo de Deus, eles sejam envergonhados e repelidos. Que eles sejam como a erva do telhado. Ele está se referindo àquela plantinha que nasce e seca e, enfim, não chega a florescer, não chega a produzir nada, né? Não chega a precisar ser podado ou ser colhido, nada. É uma planta que vem e que passa, né? E aí ele diz aqui, também os que passam não digam, a bênção do Senhor seja com vocês, nós os abençoamos em nome do Senhor. Aqui eu fiquei um pouco na dúvida desse versículo. Também os que passam não digam. Eu não entendi bem o não digam aqui. Porque ele está pedindo a Deus que sejam envergonhados, repelidos, sejam, enfim, rechaçados os inimigos, e ele fala que ele, eu acho que o que ele está dizendo aqui é que eles, quando passarem por nós, eles não digam, falando bênçãos para nós, né? Bom, depois a gente dá uma olhada nesse último versículo aqui do Salmo 129. Tá bom? E agora, Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? No final do capítulo 5 a gente viu, Paulo vem argumentando, vem falando, olha, o pecado veio através de Adão, a justiça veio através de Cristo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí ele fala, bom, então a gente vai continuar no pecado para que a graça seja ainda mais abundante, aumente ainda mais? Resposta óbvia, versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte. Paulo está estabelecendo um conceito aqui, que quando nós fomos batizados em Cristo, nós morremos com Cristo. O nosso velho homem morreu. Simbolicamente, por um lado, mas espiritualmente, de forma real. Nós morremos para o pecado. Fomos, versículo 4, sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, se morremos com Cristo para o pecado, com ele também ressurgimos para uma vida nova. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Isso aqui é muito importante ficar bem fixo na nossa cabeça. Paulo está falando sobre isso. Nossa velha natureza morreu crucificada com Cristo. O pecado subjacente na nossa natureza foi morto. Nós não podemos mais ser escravos do pecado. É isso. Versículo 7. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então acabou com aquela história de dizer que a carne é fraca, vocês agora morreram para o pecado e vivem para Deus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus
como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, é isso. Vocês não são mais escravos do pecado. São servos do que então? Aí ele vai dizer, bom, agora vocês não deixam de ser escravos. Agora vocês são escravos, mas não mais do pecado. Vocês são escravos da justiça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração à forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos ou escravos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Então antes vocês serviram o pecado, a impureza, e tudo isso levava à maldade e à morte. Agora vocês devem pegar tudo que vocês ofereciam ao pecado e oferecerem para a justiça, para viver uma vida de santificação, que trará vida eterna. Versículo 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Vocês eram servos do pecado. Vocês não tinham nenhuma obrigação em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Qual foi o resultado? A coisa de boa? Nada, vocês só se envergonham daquilo que vocês viveram no passado. Porque o fim deles é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, servos da justiça, servos da obediência, o fruto que vocês escolhem agora é para a santificação. E o fim disso? Qual que será o destino de tudo isso? A vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Quando você trabalha para o pecado, você recebe como paga a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então agora que você é servo da justiça, servo de Deus, servo da obediência, você caminha para uma vida de santificação. Então qual vai ser a tua paga gratuita? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim termina a nossa leitura de hoje. Um forte abraço, Deus te abençoe e até mais.